Amados, sejam muito bem-vindos ao Rivers of Living Water e ao Ministério Restoration House. É uma alegria tê-los conosco neste momento especial. Sabemos que antes de chegarmos aqui, alguém especial já estava nos esperando. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Vou pedir que vocês me acompanhem para ler a palavra de Deus no livro de Zacarias 13, 7 a 9. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas serão dispersas, e voltarei a minha mão contra os pequeninos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá nela. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, eu a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Amados, peço que abram seus corações e ouçam com atenção a mensagem que o Senhor me confiou para compartilhar com vocês. Eu estava com irmãos e chegamos à região de Monterey. Era o dia 24 de abril de 2018 e me lembro claramente de cada detalhe. Estávamos em uma sala e enquanto conversávamos, comecei a sentir um calor intenso, como se fosse febre. Recordo-me que, durante uma sessão de oração profunda, elevamos nossas vozes ao Senhor. As orações eram tão intensas que muitos estavam chorando, profundamente tocados pela presença de Deus. Foi nesse momento que ouvi claramente a voz do Senhor dizendo: Meu filho, compreenda por que você está se sentindo assim. Eu preciso levá-lo para aquele lugar de tormento, pois ainda hoje, milhares e milhões de pessoas estão perdendo suas almas e descendo para lá. Incontáveis vidas estão se perdendo. Quero que você veja novamente esse lugar. Vou mostrar-lhe mais uma vez o que acontece lá. Porém, se você realmente me ama, quero ouvir de você que aceita passar por isso. Eu disse: sim, Senhor, está tudo bem. De repente comecei a sentir minhas forças se esvaindo completamente. Meu corpo ficou imóvel, como se eu não pudesse mais senti-lo. Num instante percebi que meu espírito estava se movendo em direção às nuvens no espaço. Eu estava viajando pelos céus, rodeado pelas nuvens, em uma velocidade impressionante. Durante o percurso, ao olhar ao meu redor, vi algo extraordinário. Os céus começaram a se abrir, como se uma grande cortina estivesse sendo afastada para revelar algo grandioso. Quando os céus se abriram, deparei-me com uma figura majestosa, poderosa e infinita. Era o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele descia em sua glória, irradiando luz e poder. Nas suas mãos, ele carregava uma coroa, mas sobre sua cabeça também havia uma outra coroa esplendorosa, adornada com pedras preciosas que brilhavam intensamente. Seu rosto era tão radiante que não consegui contemplá-lo diretamente. No entanto, consegui ler uma faixa que atravessava seu peito com letras brilhantes que diziam: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorificado seja o Senhor. Então ele falou comigo com autoridade, mas também com ternura. Filho, não tema, mas segure minha mão. Eu sou aquele que se revelou a você anteriormente. Imediatamente, vi a terra se abrir diante de nós. Começamos a descer, e logo percebi chamas intensas subindo do abismo. Naquele momento, comecei a ouvir gritos angustiantes e lamentos profundos. Eram vozes clamando desesperadamente: Senhor, tenha misericórdia. Por favor, nos dê uma última chance de voltar à terra e nos arrepender. O Senhor não respondeu a esses clamores, mas virou-se para mim e disse: Preste atenção, filho. Esta é a razão pela qual eu o trouxe aqui. Veja quantas almas estão se perdendo a cada minuto neste lugar. Comecei a observar com mais clareza e vi algo aterrador. Milhares de almas estavam caindo continuamente naquele lugar de tormento. A cada minuto, vi homens e mulheres que haviam morrido na terra sendo puxados para aquele abismo escuro e sem fim. Eles caíam através de um túnel negro e sombrio, gritando enquanto desciam. O Senhor apontou para o cenário e disse: Veja, filho, muitas dessas almas estão aqui porque se deixaram seduzir pelo mundo e por suas riquezas. Você sabe quantas pessoas estão neste lugar de tormento? São muitas, incontáveis. Elas desprezaram o meu sangue. Muitas estão aqui porque subestimaram o sacrifício que fiz na cruz do Calvário há mais de 2000 anos por amor à humanidade.
Toda vez que 1000 almas de homens caem na morada dos mortos, nesse mesmo período, uma alma está entrando no portal do céu. Quando uma alma vem à minha presença no céu, mais 1000 estão caindo neste lugar. Há muito mais almas se perdendo do que sendo salvas. Naquele momento, começamos a caminhar por aquele lugar sombrio. Durante nosso trajeto, chegamos a uma área onde estavam 2 jovens, um homem e uma mulher. Lembro-me claramente de como eles ficaram atormentados ao avistarem o Senhor. Um deles clamou, cheio de desespero: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Por favor, tire-me deste lugar. Dê-me mais uma oportunidade de voltar à terra para me arrepender e confessar meus pecados. Enquanto observava a cena, percebi que os 2 começaram a discutir e a trocar acusações. A cada palavra de acusação, as chamas ao redor deles aumentavam, subindo do chão como um fogo incontrolável. A jovem se voltou para o homem ao seu lado e disse: É por sua culpa que eu vim para este lugar. Eu não estaria aqui se nunca tivesse te conhecido. Foi porque eu saí com você naquela noite que acabei nesse tormento. Se eu tivesse recusado o convite, não estaria aqui ao seu lado. O Senhor, com sua voz cheia de autoridade, disse: Esses 2 jovens morreram recentemente na comunidade onde você vive. Tocado por aquela cena dolorosa, eu disse ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia deles. Mas o Senhor respondeu com firmeza: Meu filho, entenda que a misericórdia e a graça terminam quando alguém cai neste lugar de tormento. Eles imploraram ao Senhor para tirá-los daquele lugar, mas era tarde demais. Eles estavam presos neste mundo de demônios e tormento. O Senhor disse: Vermes serão suas camas e vermes os cobrirão. Naquele momento, ouvi a jovem dizer ao Senhor: Se eu pudesse sair deste lugar por 1 minuto, iria procurar uma igreja para confessar meus pecados. Mas o Senhor não podia fazer nada por ela. O Senhor virou as costas e começamos a sair. O Senhor me mostrou um homem. Ele disse: Por causa dele, muitas almas estão perdidas na terra e estão vindo para cá. Muitas almas vieram para este lugar por causa de suas mentiras. O homem que você está vendo é o fundador do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. Ele está aqui por mentir. Os discípulos que estão vindo de sua religião agora mentem. Eles mentem para a humanidade, dizendo às pessoas que o inferno não é um lugar literal e físico. Naquele momento, vi um demônio chegando e começando a dividir sua língua em vários pedaços. E o Senhor disse: Ele conhecia a verdade, mas escolheu escondê-la. Ele ensinou que o inferno não era um lugar literal de tormento. Recusou-se a acreditar que o inferno é um lugar real, de fogo e sofrimento, e espalhou essa falsa ideia para o mundo. Agora, muitos dos seus seguidores estão vindo para este lugar de tormento devido às mentiras e ensinamentos que ele propagou. Ele é a causa de muitas dessas almas perdidas. Eu nunca obrigo ninguém a aceitar a minha palavra. E o Senhor disse: Você está aqui porque sabia perfeitamente que não há salvação em nenhum outro nome. Você conhecia o único nome dado aos homens para a salvação, mas mesmo assim escolheu continuar propagando mentiras. A palavra de Deus é clara ao dizer que a salvação não se encontra em mais ninguém, pois não existe outro nome debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos, além do nome de Jesus Cristo. Este homem que tentou rebaixar o nome de Jesus Cristo começou a dizer: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. A misericórdia e a graça de Deus estão disponíveis e são abundantes na terra. Mas quando você cai neste lugar, a misericórdia e a graça de Deus acabam. E o Senhor disse: Vermes serão sua cama e vermes o cobrirão. Imediatamente vi demônios torturando-o com uma lança em sua língua. Os demônios rasgaram sua língua por causa de mentiras. Enquanto caminhávamos por aquele lugar, observei um homem segurando uma Bíblia em suas mãos. Ele era um pastor. Ao avistar o Senhor, começou a clamar desesperadamente: Senhor, tire-me daqui, tenha misericórdia de mim. Por favor, me dê outra chance para voltar à terra, me arrepender e lamentar meus pecados. Naquele momento, o Senhor me mostrou uma tela. Ele disse: Filho, este pastor está coberto pelo fogo porque escolheu o pecado. Ele está neste lugar porque encobriu os pecados de muitos em sua igreja. Em vez de conduzir o meu povo a um caminho de santidade, ele ignorou os pecados que via ao seu redor. Sua prioridade não era a santidade, mas o evangelho do dinheiro e da prosperidade. Ele se deixou guiar pelo amor ao dinheiro,
que é a raiz de todo o mal. É por isso que ele está neste lugar. Assisti ao desespero daquele pastor. Ele lamentava profundamente, mas não havia mais saída para ele. Ele estava preso naquele lugar de tormento, sob o domínio dos demônios, sem chance de escapar. Seguimos caminhando por aquele lugar. Em determinado momento, a uma certa distância, avistei um homem que o Senhor já havia me mostrado em uma experiência anterior. Eu disse: Senhor, veja aquele homem que o Senhor me mostrou da outra vez. Havia um trono naquele local, e aquele homem que afirmava que Deus não existia estava sentado em um trono. Quando ele avistou o Senhor, começou a dizer: Por favor, Jesus, por favor, Senhor, tire-me deste lugar. Não aguento mais ficar aqui. Estou queimando nesta cadeira. Perguntei ao Senhor: Quem é esse homem? Porque da última vez você não me contou sobre sua identidade. Jesus disse: Ele se recusou a reconhecer a minha existência. Embora eu o conhecesse como minha criação, ele nunca me reconheceu como o Criador do universo. Ele era um ateu que negava a minha existência e dizia que eu não era real. Mas veja, filho, eu sou real. Este lugar de tormento também é real. Eu existo desde a eternidade. Fui eu quem criou o sol e coloquei uma proteção ao redor da terra para sustentá-la. Eu sou o Deus eterno que vive para todo o sempre. Enquanto o Senhor falava, uma tela apareceu diante de nós. Nela pude ver a vida desse homem quando ele estava na Terra. Descobri que ele se chamava Stephen Hawking. Ele estava naquele lugar porque não acreditava que Deus era real. Observei que ele estava preso com correntes de ferro feitas de fogo e enxofre que envolviam seus pés e suas mãos. Ele estava sentado em uma cadeira de aço fundido, aquecida a uma temperatura insuportável. Vi quando demônios se aproximaram dele, trazendo instrumentos de tortura. Eles pregaram pinos em sua mente, perfuraram seus olhos e seus lábios. Foi uma cena terrível. Após testemunhar isso, seguimos em frente e o deixamos naquele lugar. Enquanto caminhávamos, observei um homem que estava sentado em uma cadeira. Vi um demônio que começou a desenhar em sua pele com uma faca. O demônio estava desenhando uma tatuagem em seu corpo com uma faca. O Senhor me disse: Observe o que estão fazendo com ele. Eu disse: Senhor, por que esses demônios estão fazendo isso? Quando esse homem viu o Senhor, ele disse: Pai, tire-me dessa chama, não suporto mais. Estou aqui porque na terra eu fazia tatuagens nas pessoas. Eu desenhava tatuagens nos corpos delas, e agora estou neste lugar por causa disso. O Senhor me disse: Veja, filho, é por isso que ele está neste lugar. E muitas outras pessoas que permitiram que seus corpos fossem marcados também estão aqui. Vá e diga àqueles que estão na minha casa e valorizam o meu nome: não manchem seus corpos. Aqueles que já possuem essas marcas devem buscar meu perdão de todo o coração. É essencial que se arrependam sinceramente, e eu os perdoarei, pois o corpo deles é o templo do meu Espírito Santo. E como templos do meu Espírito, eu os perdoarei, se me buscarem com sinceridade. Enquanto o Senhor falava, continuei observando. O demônio fazia desenhos na pele daquele homem com a faca, causando-lhe uma dor insuportável. O homem clamava em desespero: Não aguento mais, não aguento mais. Os demônios zombaram dele e responderam: Você está apenas recebendo o que fazia aos outros na terra. Você desenhava tatuagens nos corpos das pessoas. Agora, estamos fazendo o mesmo com você. E o Senhor me disse: Ainda há mais coisas que quero lhe mostrar. Ele então me levou a um lugar onde me mostrou uma mulher que na terra era uma assassina. Essa mulher havia tirado uma vida, mas continuava a se apresentar diante da igreja, cantando e adorando no altar, na frente dos irmãos e irmãs na casa de Deus. Através de uma tela, pude observar sua vida. Lá estava ela, cantando e dançando com entusiasmo para o Senhor. Ela gritava e se movimentava em louvor, mas ninguém sabia o que ela havia feito. Ela tinha acabado de cometer um aborto, tirando a vida de um bebê em seu ventre. Quando a morte a alcançou, ela não confessou seu pecado. Por essa razão, ela acabou sendo enviada a uma cela no inferno. O Senhor me disse com firmeza: Nenhum assassino entrará em meu reino. Nenhum fornicador, nenhum idólatra, nenhum feiticeiro entrará em meu reino. Vi então demônios que pareciam cães ferozes atacando aquela mulher. Eles rasgavam suas partes íntimas
e arrancavam suas entranhas. Ela gritava de dor, mas não havia alívio. Ela clamava desesperadamente: Senhor, por favor, me tire deste lugar. Eu não suporto mais. Não aguento mais ficar aqui. Enquanto continuávamos caminhando por aquele lugar de tormento, comecei a ouvir um grupo musical tocando em uma plataforma. Conforme eu me aproximava, percebi que os músicos estavam sendo forçados a tocar. Caso parassem, demônios vinham e os torturavam brutalmente. Vi chamas intensas os cobrindo enquanto eles gritavam de dor. Apesar disso, eram obrigados a continuar tocando. Curioso, perguntei ao Senhor: por que estão tocando música cristã neste lugar? O Senhor respondeu: Preste atenção no tipo de música que eles estão tocando. Eu não aprecio este estilo de música que tem sido introduzido em muitas igrejas. Esses músicos, quando estavam vivos, cantavam para mim, mas não com um coração sincero. Eles não adoravam em espírito e em verdade. É este tipo de adorador que eu procuro. Aqueles que me adoram com o coração puro e sincero, e não aqueles que imitam o mundo. Continuei observando e percebi que os músicos estavam imitando estilos musicais do mundo. O Senhor destacou que o estilo que eles tocavam era conhecido como mariachi, uma música tradicional do México, misturada com influências da música ranchera. O Senhor então disse: Eu não aceito esse tipo de adoração. Meu povo deve me buscar com um espírito fervoroso e com pureza. Curioso, perguntei ao Senhor sobre um dos músicos que estava tocando e perguntei: o que mais trouxe esse homem a este lugar? O Senhor respondeu: Aproxime-se e fale com ele. Ao observar, percebi que o recipiente espiritual de Eduardo estava vazio. Não havia óleo algum nele. O Senhor explicou: Filho, ele está neste lugar porque negligenciava a oração e a comunhão comigo. Ele não gostava de jejuar ou separar tempo para estudar a minha palavra. É por isso que o seu vaso está seco e sem óleo. Apocalipse 2, verso 4 a 7 diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa visão reforçou a importância de uma vida de devoção verdadeira e constante ao Senhor, sem imitar os caminhos do mundo ou deixar de buscar intimidade com Ele. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.